Oi, pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 19 de setembro, 4 dias depois de um super congresso. Então, retomando aqui o nosso dia a dia, saiu o Focus hoje. Essa semana a gente tem duas reuniões importantes na quarta-feira. Não sei se a Eduardo quer falar um oi também, daí a gente já passa para a Denise. Oi, meninas, muito bom agradecer, em primeiro lugar, a presença de todas aquelas que puderam ir, e em nome da Maria Helena, porque ela ganhou muito mais flores do que eu, Minha casa está uma né? floricultura. Todos os presentes e todos os mimos de reconhecimento. Então, legal, que bom que vocês gostaram. Denise. Vamos lá. Bom, boa tarde aí a todas. Também agradecer a presença de quem foi um super evento. Quem não foi, perdeu, mas como a gente gravou tudo, ainda teremos várias pílulas aí de conteúdo para quem não pôde estar lá presente. Acho que como você bem colocou, temos essa semana a Copom, tem Fed, então acho que o grande foco, né, de atenção vai estar no que vai acontecer com taxas de juros, né, lá fora, bastante probabilidade de mais uma alta de 0,75. Aqui dentro, eu acho que tem menos consenso do que já teve, né? Assim, pode ser que fique parado e a gente veja o encerramento do ciclo, pode ser que tenha uma alta residual aí de 0,25 indo para 14, e também eu acho que encerrando o ciclo. Do ponto de vista prático, né, ter 13,75 ter 14, assim, do ponto de vista prático, no sentido de quanto isso esfria mais ou menos a atividade, faz pouca ou nenhuma diferença. Acho que o que vai fazer diferença é mais sinalização. Em algumas oportunidades, seja o presidente do Banco Central, sejam dirigentes do Banco Central aqui do Brasil, deram algumas declarações de que as expectativas de inflação, principalmente não para esse ano, mas para 23 e 24, continuam acima da meta, que a questão fiscal no Brasil continua muito preocupante e que isso talvez signifique que você ainda tem que ter um Banco Central vigilante. Então, acho que se a gente tivesse 0,25, ele é um 0,25 nesse sentido, de dar um recado, fundamentalmente, não de fazer diferença, né? E aí, daqui para frente, é esperar a atividade econômica esfriar diante da alta de juros, e aí o Banco Central vai calibrar, no fundo, quanto tempo eu vou ter que ficar com esse juro alto antes de derrubar. Acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Essa diretoria vai até 2024, né, do Banco Central? São 2 anos dentro do próximo mandato. Tá, então Isso. isso é importante também, que a gente tem mais ou menos uma coerência naquilo que está sendo feito. Bom, aproveitando que José Eduardo está aqui hoje, semana que vem ele já está de férias, vamos falar. Impacto, estamos lá em 13,75, talvez 14, não. No Congresso foi falado que já era um bom momento para travar essa taxa pré-fixada. Então, comenta um pouquinho, até a gente estava falando também sobre o dólar está meio parado, a gente está mais ou menos naquele nível. Então, o importante é falar isso. Para os nossos investimentos, taxa de juros, que momento que a gente está? Uhum. Estamos nos aproximando, sem dúvida nenhuma, da possibilidade de alongar o perfil dos títulos de renda fixa que a gente tem na carteira. Já ouvi algumas opiniões um pouco divergentes, inclusive a gente teve no Congresso mesmo alguns pontos de vista com relação ao momento da gente alongar esses títulos. O que eu acho que pode ser, que a gente deve ver aqui é o seguinte: sem dúvida, nas condições internas, olhando exclusivamente, como a Denise acabou de dizer, a taxa de juros aqui dentro, 13,75%, 14%, não vai fazer muita diferença. Então, eu acho que, olhando simplesmente para o Brasil, a gente pode sim acreditar que é um momento interessante. Porém, a gente ainda tem um ambiente externo bastante nebuloso. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, não dá ainda para a gente dizer que o momento de fazer esse alongamento chegou, porque a gente ainda não sabe quanto mais os juros lá fora tendem a subir e quanto mais a gente tem a possibilidade de ter uma inclinação na curva de juros. Hoje, por exemplo, quando a gente olha os juros dos títulos ligados à inflação aqui no Brasil, os títulos ligados à NTN-B, principalmente aqueles mais longos, de 50 anos, a gente vê que existe uma certa estabilidade, ou seja, a curva está bastante plana.
não é? Não existe, como deveria existir e que seria de se esperar, uma inclinação dos títulos mais longos, ou seja, os títulos mais longos não estão pagando mais do que os títulos curtos, como deveriam numa economia, numa situação econômica mais estável. Então, vamos explicar. Quando a gente é remunerado por aquele investimento, tá? A gente também tem que ser remunerado pelo longo prazo. Ou seja, você deixa o seu dinheiro investido por pouco tempo, você tem a capacidade de usar esse dinheiro, de trocar, você tem a liquidez, e por isso você acaba aceitando uma taxa. É normal, quando você deixa o seu dinheiro aplicado por mais tempo, você ser remunerada por esta diferença. Então, isto que é a curva, né? Então, no curto prazo, a gente recebe um tanto, e o que é projetado quando você compra títulos mais longos, normalmente você tem um prêmio. O que o José Eduardo está falando, que este prêmio não está aparecendo no momento. Exato, e existe uma associação muito grande entre a inclinação da curva e a saúde da economia. Não é? Então, se espera que numa economia saudável ou numa economia normal, não é? Exista, sem dúvida, essa inclinação, ou seja, os títulos mais longos pagando mais do que os títulos curtos. E aqui no Brasil, nesse momento, né, como também, de certa forma, nos Estados Unidos, que agora começam a inclinar um pouco, existe justamente essa carência de prêmio que você está aludindo, né, Marilena? Então, o que ainda resta saber para que a gente, sim, comece efetivamente a indicar esse alongamento seria justamente ver essa inclinação acontecendo, e para que isso aconteça, a gente teria que ter, no mercado internacional, também uma normalização dessa curva de juros, para que aí a gente, com mais tranquilidade, pudesse, sem dúvida nenhuma, sugerir. O momento aqui no Brasil se aproxima, mas não custa nada esperar mais um pouco para que a gente, então, tenha mais segurança na hora de fazer essa indicação. Eu acho que tem outro ponto aí importante, né? Incerteza. A gente ainda está no momento de incerteza com o ambiente mesmo, né? Até por conta da eleição, do que vem, o que o governo, como é que vai ser a transição, né? Ou não, né? Se não tiver transição, quem vai ser, quem que vai comandar a economia? Eu acho que isso ajuda também a gente estar nesse momento um pouco mais de incerteza, nessa linha de esperar mais um pouquinho mesmo. E aparentemente, né, Denise, o que a gente vai ter são juros altos por mais tempo. Então, eu sempre, quer dizer, adotando aquela prudência que eu aprendi com vocês, mulheres, né, vale a pena a gente esperar um pouco para ter certeza, efetivamente, que é a hora. Porque quando for a hora, aí sim a gente pode, inclusive, recuperar o tempo perdido, pensando em títulos mais longos, para que, considerando a marcação a mercado, né, a gente possa, no momento em que os juros efetivamente caírem, ter esse benefício na precificação e ter aí sim, não só travado títulos longos que sejam bastante gordos do ponto de vista de retorno, como também que alavanquem bem a queda dos juros quando ela efetivamente começar a acontecer. Né? Muito bom. Bom, gente, acho que é isso. Todas as palestras, tudo o que aconteceu no Women Invest, como a Denise falou, vai ser disponibilizado no nosso site, então tem bastante conteúdo lá. E se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas, e depois a gente dá notícias com avaliação pós-reuniões na quarta-feira, tá bom? Obrigada, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana.